Olá, como vocês estão? Tudo bem? Aqui mais um episódio hoje. E antes de começar, eu queria fazer um pequeno desabafo com vocês aqui, porque foi o seguinte. Eu sempre consumo conteúdo na internet hoje e eu sempre percebi o pessoal falando da dificuldade de gravar, né? A gente fala, o pessoal fala, eu não consigo gravar porque tem muito barulho, ou então me desculpe porque se você escutou algo, né, de fundo, você nem escutou nada. Mas é que é impressionante, assim, em São Paulo, pelo menos, a cidade onde eu vivo, parece que na hora que a gente começa a gravar, toda a vizinhança começa a fazer barulho, passa helicóptero, passa moto. Agora sou eu que tô falando e se acontecer foi uma dessas coisas. Bom, dito isso, feito o desabafo, vamos falar aqui do episódio de hoje. O que acontece? A gente está se preparando tecnicamente para assumir uma posição na área de cibersegurança, para se preparar para essa posição. E o aspecto técnico tem que ser é um pré-requisito. A gente tem que conhecer de uma maneira bem sólida. Quanto mais sólida, mais fácil para evoluir. Mas a gente quer a vaga. A gente quer trabalhar, né? Como é que é esse processo seletivo, né, de forma geral, para quem está pensando na primeira vaga ou numa transição de carreira? É uma área vibrante, tem realmente muitas vagas, são ciclos, né? Às vezes você é muito chamado por um período, às vezes para um pouco, mas é uma área em crescimento, inegável. Mas como é que eu começo, né? Os processos seletivos, de uma forma geral, eles estão sempre evoluindo, estão sempre melhorando. Então, mesmo que eu grave agora, pode ser que daqui a um tempo já tenha mudado bastante. Mas, de forma geral, a gente vai se cadastrar num site de uma empresa confiável, a vaga aberta, oficial ali, ou então um recrutador vai entrar em contato com a gente. Vai ter essa primeira etapa, que seria o primeiro contato, né, que você vai ter com a empresa. Então, geralmente, nessa primeira fase, ver se o seu perfil bate com o que a empresa quer. Então, obviamente, verificar o mínimo dos requisitos técnicos e também ver a sua forma de se comportar. Não tem regra também, mas eu acho que o que funciona bem é ser profissional e ser sincero, né, explicar o que você sabe ou não. Muitas vezes a vaga ela vai pedir muitos requisitos e falar, poxa, não tenho todos. Mas às vezes não ter todos não é um fator que vai te eliminar, porque preferencialmente a pessoa vai querer alguém que conheça tudo daquilo. Mas às vezes você não tem um ou dois e tem o perfil que a empresa quer e outros fatores que pesam mais. Então, fica tranquilo. Se você conhece essa maioria dos requisitos, né, você pode tentar sim, por que não? Bom, passada essa primeira fase, se o perfil bateu com o que a empresa quer, a segunda etapa seria um pouco mais técnica, porque geralmente é o gerente que vai te contratar ou o responsável por isso. Então, nessa hora, realmente você vai mostrar o seu conhecimento técnico, que é isso que ele quer saber. Como é que funciona, né? Como a gente já está falando, como a gente tem uma diversidade enorme de áreas de cyber, é difícil de a gente colocar uma questão ali que vai acontecer em todos, obviamente muito complicado. Mas uma pergunta que é bem interessante e que foi pedida em vários processos, ocorreu muitas vezes e eu tenho certeza que ainda vai ocorrer em outras também. E que você consegue falar bastante, seria mais ou menos assim. O que acontece do momento que você clica num link ou que você acessa um site até a conexão chegar no servidor, no site final? O que aconteceu no meio desse caminho? Por que essa pergunta é tão interessante? Você vai ter a oportunidade de falar do que você conhece, então vamos dizer assim, eu estou ali no meu laptop, eu cliquei num link, dali aconteceu o que? Dali eu passei pela placa de rede, passei pela camada OSI, depois eu cheguei e passei por um roteador que foi me jogando para a rede correta, passei por um proxy. Então, quanto mais a gente consegue detalhar, mais a pessoa consegue ver a sua senioridade. Ele vai mostrando onde você é mais forte. Você tem a oportunidade de mostrar o quão profundo você sabe de um determinado assunto e o que acontece nesse caminho. Porque se eu não sei muita coisa, eu não sei se eu cliquei, foi para a internet e abri um site. Mas aí, né? Essa informação ela estava criptografada. Que protocolo de criptografia, que protocolo de criptografia eu usei, TLS com HTTP, que é o HTTPS, era criptografia assimétrica. Quando cheguei do lado de lá, que me atendeu foi um servidor mesmo, foi um microserviço, passei por um WAF, não passei. Tem uma infinidade de coisas que a gente pode falar nessa pergunta. Também acho que o domínio do tempo, né? O quanto você vai no detalhe, o quanto você deixa a informação mais fácil de digerir, porque a gente vai
na hora que a gente está falando, né, a gente vai vendo as reações da outra pessoa, de desinteresse, talvez estou indo muito detalhado, talvez não, então tudo isso é medido, né? Para ajudar, se vocês quiserem, preparem o material. Vou deixar aqui na descrição nesse link e eu espero que ajude. Feito isso, passou na fase técnica, talvez o gerente que contrata, né, queira que você fale com alguém do time, ou ele já colocou essa pessoa do time na primeira entrevista, não sei, para ver se você se adapta no time, tem mais alguma outra dúvida que eles queiram tirar também com você. E aí depois disso, as fases finais de verificação. A gente fica muito ansioso, né, a gente quer saber, a gente quer ser aprovado em todas, né? Mas é muito verdade que o pessoal fala, quando não dá certo, às vezes foi até melhor, porque o perfil não bateu, né? Alguma coisa não ia dar certo, então não fique muito triste. Vamos dizer, sempre vai ficar triste, não tem como, né? Mas não fique tão abatido por uma negação caso ocorra e nem extremamente, né, se achando muito bom quando dá certo, porque foi uma conexão, né? Você se preparou, você tem mérito por isso, porém aquela vaga ela se encaixou naquele momento para a empresa, para você. E sempre saber que mesmo quando a gente deu certo, a gente vai aprender bastante coisa na empresa, a gente sempre tem muito mais para aprender. Eu acho que quanto mais a gente estuda, mais você percebe que tem muito mais. E não é ruim, porque vira um hábito bom pra gente, um hábito de sempre estar crescendo. É lógico que no começo a gente coloca muito mais intensidade, porque é a parte mais difícil mesmo, a gente tá tentando entender, tudo é muito nebuloso, complicado. Depois que fica mais claro, aí vai sendo bem melhor e fica muito mais interessante também. E vai dar tudo certo, tá bom? Fiquem bem, esse episódio foi um pouco diferente, não tão técnico, mas acho que foi necessário. Até mais, tudo de bom!